Olá, Cari Santos é... pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu estava acompanhando aqui a entrevista e vi, ô Trump, solta meu pai, solta meu pai. Mas tem outra, pior que essa, viu, Cari? É o próprio Bolsonaro prometendo, e agora ele, com o seu próprio corpo, deverá fazer isso. Vamos entupir as cadeias de bandidos. É isso aí. Entupir. Tá ruim? É só não fazer besteira. A cadeia é de estalo do inferno. A cadeia é a antessala do inferno. É por isso que ele está desesperado, Cari? É tão covarde, né? A papuda lhe espera. 43 anos de prisão e o Brasil está esperando por esse momento. Afinal, se Bolsonaro está triste, se Bolsonaro está chorando, é porque o Brasil está em festa e a gente sabe o quanto o Bolsonaro ele é covarde e que tenta de todas as formas fugir da prisão e que em breve a gente vai ter oportunidade de chamar Bolsonaro de presidiário, mas infelizmente a gente vai ter que demorar 43 anos para poder chamar Bolsonaro de ex-presidiário. Então, ao que tudo indica, Bolsonaro será condenado e que a gente vai estar aqui para poder comemorar. A gente sabe que a lista de crimes que foram cometidos pelo clã Bolsonaro, por Bolsonaro, assim, é vasta, e infelizmente Bolsonaro só está sendo condenado, vai ser condenado nesses 5 crimes que ele cometeu, que foram mencionados pelo Bonet, e a gente sabe que o histórico de Bolsonaro com crime no Brasil, ele não é de agora, ele é de há muito tempo, e que a gente espera que os outros crimes também que ele cometeu, ele venha poder pagar por isso. Eu Cari, É. eu tenho os fãs da Cari, como Elias Barbosa. Cari, uma vereadora de que tenho muito orgulho. Cara, queria te fazer uma pergunta em cima da pesquisa que a gente deu mais cedo. O Lula tem mais popularidade no Sul, pela pesquisa, do que no Nordeste. Como é que você, que é aí de Recife, que conhece a região muito bem, está vendo as eleições do ano que vem, a penetração do Lula aí no Nordeste? O Lula não está bem com os jovens, Cari. Dá uma dica para ele, pela pesquisa de hoje. Não está bem com os meninos de 16 para cima. Eu acredito que o presidente Lula precisa voltar ao Nordeste. As viagens internacionais, elas são importantes para o Brasil, para que a gente possa estabelecer as nossas relações diplomáticas, mas que quando o presidente Lula está fora do Brasil, de certa forma, ele deixa um vácuo que é tomado pela direita. Então, eu posso dizer, sem sombras de dúvidas, para vocês que o presidente Lula ele tem uma força muito grande aqui no Nordeste, mas a gente precisa também trazer uma denúncia que a direita e a extrema-direita está fazendo um levante, inclusive, de futuros candidatos a deputados federais, deputados e senadores, e que eles estão fazendo uma onda aqui no Nordeste, por exemplo, a criação do PL Jovem para trazer novas lideranças para dentro do Nordeste. Então, a gente precisa se preocupar com isso, porque a gente precisa fazer com que o presidente Lula cresça nos estados que ele não tem uma popularidade tão boa, mas isso não significa que a gente tem que abandonar o Nordeste e dizer assim, não, o Nordeste está tudo resolvido, sendo que existe uma força hoje da extrema-direita que tenta se infiltrar no Nordeste, que isso pode trazer um impacto nas eleições de 2026. Então, o presidente Lula precisa ter uma boa popularidade no Brasil todo, só que quem consegue segurar as contas no final das contas é o Nordeste. Então, a gente não pode abrir mão do Nordeste. E o presidente Lula não abre mão. A gente pode falar dos investimentos que o presidente Lula traz para o Nordeste, traz aqui para o estado de Pernambuco, mas isso não é o suficiente. Então, eu acredito que a presença do presidente Lula ela tem que ser mais forte no Brasil e que a presença do presidente Lula ela deve ser mais forte no Nordeste para que o nome dele ele fique sólido e que a gente não consiga fazer com que as forças externas venham interferir no processo
eleitoral aqui no Nordeste, eu acredito que o presidente Lula ele tem que fazer que nem ele fez. Ô Trump, solta meu pai. Então, ele tem que fazer essa linguagem simples que ele sempre teve, mas dentro de um tom de brincadeira, debochado, para tentar atrair o público jovem para fazer com que o presidente Lula possa dialogar. Porque essa nova geração, infelizmente, não conhece o presidente Lula. É uma geração ainda que é beneficiária das políticas públicas do governo Lula, mas que não teve oportunidade de conhecer o presidente Lula, está tendo a oportunidade agora de tê-lo como presidente, só que isso não está sendo bem explorado pelo governo, levando em consideração que a gente teve em 2022 uma demanda muito grande para que os jovens fossem tirar o título de eleitor. A gente fez uma mobilização enorme nas redes sociais e nas ruas para estimular o título de eleitor dos jovens, só que a gente precisa dialogar com esses jovens, porque vem um processo de eleição que vai ser muito difícil, mas eu acredito que o processo de comunicação e de disputa de narrativa não tem que ser só um processo eleitoral. Eu acho que tem que ser uma questão constante, porque quando a gente passa a disputar a política só no processo eleitoral, a gente faz com que a direita ocupe os espaços que a gente não está ocupando, e depois a gente vai reclamar porque a direita se comunica bem, é porque a direita não está ocupando os espaços. Então, quando a gente não ocupa, vai lá e a direita ocupa. Então, a gente precisa dialogar com a juventude, é importante que a gente venha trabalhar o cenário de renovação dentro do PT, para que o presidente Lula possa se atentar, na verdade, para a juventude aí que precisa de um presidente para chamar de seu e que seja o presidente Lula nas eleições de 2030. Queria aproveitar, Kari, e fazer a seguinte pergunta, né? A gente viu agora, né? Essa pesquisa que o Azenha cita mostra que esse ataque do Trump, ele teve um efeito Tem positivo. um áudio de fundo tocando aí. É você, Yuri? Talvez seja minha gata miando, gente. Aí eu não tenho muito o que fazer nesse momento. Mas vocês conseguem me ouvir bem? Uhum. E aí, o que eu queria trazer isso vem na esteira da semana passada, quando a gente falou sobre a questão da comunicação. A Zenha trouxe aí os vídeos de A e essa mobilização da esquerda nas redes. Você, que é uma pessoa que tem uma presença muito forte nas redes, é vereadora, e é o que o Azenha às vezes traz, a gente falou inclusive com o Pedro Rousseff há algumas semanas, são esses quadros novos do PT que estão em cargo de vereança, mas que tem um diálogo em nível nacional. Você é uma dessas pessoas. Eu queria que você avaliasse como essa campanha e como essa mudança no tom de diálogo da esquerda pode impactar positivamente o presidente Lula e quais são as próximas tarefas que vocês e todo mundo tem que cumprir até o ano que vem, e, enfim, para a continuidade do projeto progressista aqui no Brasil. Eu acho que a gente tem que dar a César o que é de César. Esse processo de aprovação do presidente Lula se deu através da articulação dos comunicadores. A gente conseguiu emplacar nas redes sociais a defesa da taxação dos super ricos e a mobilização Kari dos comunicadores congelou. colocou esse projeto para dentro desse contexto, e que também tem a taxação de 50%, onde, mais uma vez, a militância, os influenciadores, os comunicadores passaram a ocupar as redes sociais e fazer uma grande mobilização. Então, o presidente Lula sempre teve uma boa relação em questão de política externa, sempre foi reconhecido por ser uma liderança diplomática e uma pessoa que sempre buscou trazer os interesses para o povo brasileiro. Só que dentro desse contexto de disputa de narrativa, os comunicadores de esquerda trabalharam e a gente ralou muito, a gente ficou madrugada, acordados, fazendo monitoramento, fazendo revezamento para fazer com que esse assunto pudesse girar. E a gente fez isso sem financiamento, sem dinheiro, a gente fez isso sem robô. Poucos influenciadores que existem hoje no Brasil de esquerda se uniram em uma única pauta e foram para cima. E a gente conseguiu dominar a narrativa no Twitter, que dominou a narrativa política, e que vários comunicadores, influenciadores começaram a propagar
a defesa de um Brasil soberano e que o governo Lula soube acatar isso bem, percebeu que chegou a hora de fazer o enfrentamento, de fazer a defesa, e que foi uma soma de fatores que fez com que a aprovação do presidente Lula passasse a aumentar no Brasil. Isso é fruto dos comunicadores de esquerda e fruto também do governo federal, que se atentou à interlocução das redes sociais, à comunicação, e embarcou na onda e foi todo mundo. A gente precisa taxar os super ricos, a gente precisa ir ser contra a taxação de 50% em cima dos brasileiros, porque o Brasil é um país soberano, porque o Brasil é um país independente, que aqui não tem síndrome de vira-lata, que a gente precisa defender os interesses do nosso povo. Então, foi isso que pegou. E ficou mal para a outra ala, porque enquanto a esquerda, junto com o presidente, estava dizendo assim, Trump não deve interferir na nossa soberania, não deve punir os brasileiros por causa de Bolsonaro. A gente não viu ninguém da direita abrindo a boca para poder condenar as taxações de Donald Trump contra o Brasil. Era só falando assim, ou tem a taxação ou tem anistia. Se não tiver anistia, o Brasil vai ser taxado. Então, a gente conseguiu fazer essa disputa narrativa e somos nós hoje que estamos ocupando essas narrativas, e eu espero que a gente continue fazendo essa defesa e esse enfrentamento que a gente já vem fazendo há muito tempo. Eu acho que o Carlito, ele conhece o trabalho dos influenciadores, a gente já participou, né, Carlito, de uma reunião junto com o ministro de Estado, junto com os influenciadores lá atrás, e que a gente está tendo a oportunidade de se organizar de forma mais contínua para que a gente possa fazer o enfrentamento. Então, eu acho que a gente vai dar trabalho e eu espero que a direita se prepare, porque tem uma esquerda mobilizada que está ocupando as redes sociais, e é uma esquerda que não baixa a cabeça, e que a gente está aqui para fazer o enfrentamento e defender o povo brasileiro e defender o governo do presidente Lula. E lembrando, Kari, que as nossas movimentações são sem financiamento e sem ajuda das redes sociais, né? Ou seja, a gente tem tudo contra. Para quem não sabe, a Kari tem um papel fundamental nessas questões da comunicação. Antes da Kari ser eleita vereadora lá por Recife, ela tinha um papel fundamental dentro, inclusive, da própria gestão do governo, junto com outros comunicadores também, que buscavam fazer essa ponte de meio que colocar a gestão, né? Talvez, acho que seja mais claro, nas redes sociais, entender a importância dessas mobilizações, que ainda bem que parece agora que com esse movimento dos últimos 20 dias, 30 dias aí, o governo percebeu, o Sidônio está sabendo labutar com isso aí, eu fico muito feliz. E quem sabe em 2026 a gente não tem lá uma dobradinha entre Kari Santos e Carlito Neto em 2027 no Congresso Nacional, quem sabe? Né? Sonhar sabe, nunca é né? demais, né, Kari? A gente não sabe qual é o caminho que se tem, né, para 2026. Eu acho que é uma construção política que vai se dar, mas como o Carlito trouxe aqui, antes de eu ter sido eleita vereadora, eu sou comunicadora popular, então eu venho trabalhando há anos nas redes sociais, tive várias contas derrubadas, viajei várias vezes para Brasília, tive a oportunidade de conversar com o ministro Pimenta várias vezes a respeito das redes sociais. Então, eu faço parte de um grupo de influenciadores que tenta tomar a narrativa das redes sociais. Então, eu continuo sendo vereadora, mas eu não abro mão daquilo que faz com que eu seja reconhecida nacionalmente, o trabalho que eu faço. Então, mesmo tendo muita dificuldade, porque a gente nunca teve financiamento nenhum, a gente nunca teve R$ 1 de financiamento. A gente Inclusive, as viagens para Brasília são custeadas com o nosso bolso, viu, gente? Custeadas pelo nosso próprio dinheiro, então nada veio do governo federal. Então, os influenciadores que foram para Brasília, que se reuniram, a sua passagem, a sua hospedagem, a sua alimentação, tudo saiu do bolso da gente e também do bolso daqueles colaboradores que ajudaram a financiar os influenciadores para levar os influenciadores para Brasília. Então, a gente nunca teve um contexto favorável para a gente nunca teve apoio, a gente nunca teve financiamento. Então, a gente só tinha a cara e a coragem de meter a cara e fazer o trabalho que precisava ser feito. A gente tem vários algoritmos que não são feitos para poder impulsionar
os nossos conteúdos, então a gente precisa da mobilização de outras pessoas para poder fazer com que o nosso conteúdo possa ter uma abrangência e chegar nas outras pessoas para tentar furar a bolha. Então, é um trabalho muito difícil, que requer muita dedicação. Então, eu tenho que trabalhar durante o dia. Quando eu estou no carro, eu estou editando um vídeo, fazendo algum conteúdo. Então, eu sempre tento dividir o meu trabalho de vereadora e o meu trabalho de comunicadora. Muitas vezes fico acompanhando o que está acontecendo no Brasil durante a madrugada para que eu consiga fazer conteúdo. Então, a gente tem uma rede de influenciadores hoje no Brasil que é compromissada com a democracia, com o Estado Democrático de Direito, que é compromissada com o presidente Lula, com o governo do PT. Então, a gente faz um trabalho para que a gente possa defender os interesses da classe trabalhadora, e isso está dando certo nos últimos 20 dias. Quem está tomando conta das redes sociais somos nós. Kari, eu queria aproveitar, você falou do seu trabalho como vereador, eu vou trazer 2 superchats aqui. O primeiro sobre essa questão do Recife. Então, Kari, você é o orgulho do Recife, diz a Marli Barbosa. O que você poderia falar sobre a possível privatização da Compesa e do metrô de Recife? Obrigado. E o Siqueira Coelho traz aqui uma crítica ao PT, falando em renovação. Renato Freitas, que é deputado estadual lá do Paraná, se sentiu desamparado pelo partido quando recentemente precisou do PT. Não podemos perdê-lo. Queria, Karen, que você comentasse, então, e uma segunda pergunta também que veio do chat, pode trazer, quer que eu traga essa da Miriam, Azenha? A Miriam fala, isso é consequência da falta de trabalho de base e investimento sério em lideranças locais e do interior, principalmente pelo PT, acredito que comentando a popularidade do presidente Lula no Nordeste. E uma outra pergunta... Eu acho que ela está falando, porque foi o número que nos surpreendeu, viu, Karen? Só para você mesma ter, assim, o número que nos surpreendeu muito hoje foi este aqui, ó. Entre os meninos de 16 a 24 anos, a desaprovação do Lula está em 62,6%. A aprovação do Lula no Nordeste está em 52,2%. É pouco, eu acho. Não sei, você conhece muito mais do que eu. No Sul está em 54,9%. Mais no Sul do que no Nordeste. Me preocupa a situação do Nordeste, sabe por quê, Karen? Eu viajei muito por aí, e eu viajei muito pelo interior, e eu ouvia muita Jovem Pan rádio, nos rádios, bombardeando o Lula, etc. e tal, com intensidade, e vi muita gente falando bem do Bolsonaro e mal do Lula no Nordeste. Aí eu comecei a ficar preocupado, viu? Eu acredito que é preocupante essa situação. Como eu bem disse, a gente precisa cuidar do Nordeste. Não que o Nordeste não esteja sendo cuidado pelo presidente Lula, mas eu acredito que a imagem do presidente Lula precisa ser reforçada aqui no Nordeste. A gente não precisa ficar tão preocupado dentro do contexto da pesquisa, apesar que a gente não deve não levá-la em consideração, mas o presidente Lula continua sendo muito forte aqui no Nordeste, apesar da pesquisa. O que se tem é uma tentativa de infiltração da extrema-direita dentro do Nordeste. E o PT precisa se atentar a isso. O presidente Lula precisa se atentar a isso. Porque nas últimas eleições, quem garantiu as eleições do presidente Lula e da presidenta Dilma é o Nordeste. Então, hoje tem a extrema-direita mobilizada, se organizando, criando o PL jovem. Por que não faz o PT jovem? Por que não pega os vereadores mais jovens do PT para poder divulgar o Partido dos Trabalhadores? Eu, por exemplo, sou a vereadora mais jovem da história do PT na cidade do Recife. A gente tem o Pedro Rousseff, em Minas Gerais, que é o vereador jovem do PT. A gente tem a Luna Zaratini, que é vereadora de São Paulo. A gente tem vários vereadores jovens do PT. E não é uma questão de discussão etária, é uma discussão de renovação. Quando a gente muda o status quo, que sempre são as mesmas pessoas na política, quando a gente rompe isso, isso é renovação. Então, hoje eu estou vereadora da cidade do Recife, assim como o Luna, o Pedro, entre tantos vereadores, a Luísa Dulce, de BH, a gente tem a vereadora Natácia, de Porto Alegre. Então, a gente tem vários vereadores e vereadoras jovens
que estão aqui esperando o PT dizendo assim, vamos embora fazer uma movimentação de discutir o PL jovem, cada vereador jovem de cada estado vai rodar o estado para poder falar com a juventude sobre a importância do PT, sobre as políticas públicas. Então, eu acho que esse é um fator diferencial que vai fazer um impacto positivo nas eleições de 2026, então a gente precisa se atentar para isso, principalmente quando se trata aqui do Nordeste. Eu sou uma vereadora nordestina, jovem do PT. Então, esse é um elemento que o PT tem para poder dialogar com o Nordeste. A gente tem uma vereadora jovem nordestina que está nas redes sociais, então eu posso ocupar esse papel para fazer a defesa do PT e do governo Lula. Outra pergunta que eu preciso responder é a respeito de duas privatizações que vão acontecer aqui no estado de Pernambuco. A privatização da Compesa, que já está no trâmite e no andamento de ser privatizada, a gente acredita que ela pode ser privatizada no mês de setembro. Isso vai impactar negativamente a população pernambucana, uma vez que o controle da tarifa de água, da conta de água, vai ser passada para iniciativa privada. Hoje, quem controla a tarifa de água e a tarifa social é essa empresa pública, que tem os seus problemas, sim, mas isso é fruto do sucateamento, que precisa de mais investimento público para fazer com que as pessoas tenham acesso à água, e a gente precisa denunciar que o monopólio natural está sendo privatizado, sendo trazido para a iniciativa privada, e que nem vai ter nenhuma garantia que o serviço vai ser melhorado e que vai ser ofertado um serviço de boa qualidade para a sociedade, para fazer com que as pessoas tenham acesso à água e esgotamento sanitário. O segundo ponto é que tem uma pressão também do governo do estado para poder privatizar a situação do metrô aqui na cidade do Recife. Isso é uma discussão que tem o governo federal no meio desse processo de privatização do metrô da cidade do Recife, e que a gente precisa se atentar, que são dois patrimônios públicos que são importantes, dois patrimônios públicos que são vítimas do processo da precarização, do sucateamento, da falta de investimento público, para fazer com que venha aquela lógica, o serviço público não presta, então vamos privatizar, vai melhorar? Não, a gente não tem nenhuma empresa que era pública, que foi privada, que o serviço melhorou, muito pelo contrário, o serviço piorou, e que o serviço aumentou e veio pesar no bolso da população. Então, a gente tem que se atentar que o processo da Compesa ele já está em andamento, já tem o martelo da governadora, que vai ser privatizado. Então, a gente precisa denunciar isso, mas não tem como reverter. E o processo da privatização do metrô da cidade do Recife, ele está em andamento. Então, esse é um processo que a gente precisa pressionar o governo federal e o governo do estado de Pernambuco para que o metrô do Recife não seja privatizado. E eu acho que tem mais uma outra pergunta que eu não me lembro agora qual é que foi feita a mim. Deixa eu só fazer um acréscimo aqui ao que a Kari falou, a Zenha e Yuri, que aqui em Sergipe a gente acabou de passar por um processo de privatização da empresa pública de saneamento, né, que era a DESO. Ela foi comprada pela Iguá e a cidade simplesmente virou, meu amigo, um grande pântano. Todo lugar que você vai tem vazamento em 2 meses da empresa. Os vazamentos ficam 10 dias, 15 dias. Quando o governador é cobrado, ele pede paciência do povo, porque a empresa só tem 2 meses. Mas o lema não é privatiza que melhora? Na empresa do Estado, a gente não tinha esse problema, né? Então, se privatiza que melhora, como é que em 2 meses piorou tudo que estava funcionando bem? E outro fator importante, que eu quero até que a Kari comente aqui também, que em relação ao bolsonarismo aqui no Nordeste. Por que eu acho muito perigoso aqui? Porque o bolsonarismo que avança no Nordeste não é o bolsonarismo do Sudeste, que o cara mostra ali o ódio, mostra que ele é fascista mesmo. Não, aqui ele se disfarça de gente boazinha. Você não vê, por exemplo, o bolsonarista aqui de Aracaju com o Bolsonaro do lado. Você não vê ele usando o boné Deus, Pátria e Família. Ao contrário, ele pega os elementos que ele consegue inserir aqui em Sergipe, como consegue inserir no Pernambuco, e acrescenta. Basta ver o caso do André Fernandes lá no Ceará, que apareceu com o Bolsonaro uma vez, no dia 16 de agosto de 2024. Durante toda a campanha, ele fez questão de deixar claro que ele não queria polarizar, que a discussão em Fortaleza não tinha nada a ver com o resto do Brasil. E é assim que a extrema-direita avança aqui. Muita gente me pergunta, Kari, como é que Sergipe elegeu o Lula nos 75 municípios, e elegeu, inclusive, em Aracaju, e a nossa prefeita do PL? Porque ela não se vende como bolsonarista. Ela ia para a TV, ela era defensora pública, Zenha. Aí ela ia para um programa de TV local aqui,
representar as pessoas que não conheciam os seus direitos. Então, durante 10 anos, praticamente, ela ia no programa de maior audiência, como a representante dos pobres, que explicava para a mãe que não está recebendo a pensão o que é que ela tinha de fazer, que explicava para o trabalhador que foi demitido como é que ele tinha de buscar o direito dele. Então, foi se construindo essa imagem da conexão dela com o povo. E aí, quando ela entra, por exemplo, no PL e se lança cheia de bolsonarista do lado, o eleitor dela não vê ela como uma bolsonarista, como a gente vê, por exemplo, o Ricardo Nunes, o Tarcísio. A visão é diferente. E eu faço questão de explicar isso, e que bom que a Kari está aqui também, porque quando a gente vai falar sobre isso com pessoas de outras regiões, do Sul e do Sudeste, a pergunta é sempre assim, né, Kari? Mas como é que o Nordeste deixou o prefeito de tal cidade ser eleito? Por um motivo simples, ele não se apresenta aqui da mesma forma que os bolsonaristas se apresentam em outras regiões. Aí no Pernambuco, Kari, você tem visto esse avanço também, em específico na região metropolitana e no interior também, aí em Pernambuco? Eu tive a oportunidade de recentemente rodar o estado de Pernambuco, fui para o sertão também, e aqui é um mix, né? Existe uma ala que é mais bolsonarista e existe uma ala que é mais conservadora, que não se envolve tanto com Bolsonaro, mas mascara os discursos de Bolsonaro dentro da sua narrativa. Assim, aqui em Pernambuco, no Nordeste, na minha avaliação, o bolsonarismo ele não é tão forte, mas eu acho que com a eleição que a gente teve no Ceará, foi um alerta para a gente, para poder assim, ó, vocês se liguem aí que o bolsonarismo está vindo para o Nordeste. Então, a gente poderia ter a possibilidade de ter o André Fernandes sendo prefeito de uma capital importante para o Nordeste. Então, aqui em Pernambuco, o bolsonarismo não é forte, ele é pequeno, mas a gente sabe que Bolsonaro lá atrás, ele era pequeno, que todo mundo achava que saia doido, se fala besteira, isso aí não vai dar em nada, não. E Bolsonaro virou um monstro e criou uma ala ideológica que hoje a gente conhece como o fascismo à moda brasileira, que é o bolsonarismo. Então, se a gente achar, isso aí é coisa de doido, dentro, isso aí não vai dar em nada, não, é quatro gato pigando que está falando sobre isso, e com a gente fecha os olhos, abaixa a cabeça, bum, surge o bolsonarismo no Nordeste. E é isso que o bolsonarismo está fazendo hoje, é tentar se expandir, é fazer com que o bolsonarismo chegue nas áreas, nas regiões, nos estados onde o bolsonarismo não é forte. E o bolsonarismo sabe que não é forte no Nordeste e que eles estão se preparando para as eleições de 2026. Ou o presidente Lula desce para o Nordeste e começa a vir para os estados e fazer palanque de dizer assim, a gente trouxe tal obra para cá, trouxe tal investimento para cá. Se o presidente Lula não consolidar a base dele no Nordeste, isso vai trazer dificuldade para as eleições de 2026. Quem acha que isso não vai acontecer deve estar em outro contexto de Brasil. A gente que vive nas redes sociais, que participa de grupos, de Telegram, de WhatsApp, que anda na rua, a gente sente essa entrada do bolsonarismo no Nordeste. É grande? Não é. Mas daqui para lá eles têm tempo para poder fazer com que esse movimento cresça. Porque vai existir financiamento de empresário, vai existir big tech, vai existir algoritmo, vai existir todo um cenário que está preparado para essa galera. Então, a gente se atenta para isso, ou a gente vai fazer com que uma base que tenha a consolidação do presidente Lula seja dividida em 2026. E o meu papel aqui, enquanto uma comunicadora que é nordestina, é defender o Nordeste e fazer com que o bolsonarismo não cresça aqui. Então, esse é meu papel para o PT. Eu fui agora para Brasília, não tive tempo de conversar com o PT sobre isso, para poder trazer o contexto do Nordeste e para poder me colocar à disposição para que a gente possa fazer esse enfrentamento, porque, infelizmente, aqui no meu estado, tirando o Jones Manuel, que é comunicador e ele trabalha de uma forma diferente, a única comunicadora popular que tem aqui no meu estado, que é do PT,
Sou eu. Então, a gente precisa fazer com que a gente tenha mais pessoas que façam esse devido enfrentamento. A gente tem páginas que são importantes, como a página Eu Tô com Lula, que é daqui do estado de Pernambuco. A gente tem outra página também que é daqui, que é Seremos Resistência, que também trabalha dentro de um contexto de disputa de narrativa contra o bolsonarismo, contra a extrema-direita, mas a gente não tem muitas páginas que sejam trabalhadas para defesa constante do PT. Então, eu acho que a gente precisa estar em sinal de alerta. A gente não pode dormir no ponto. Se a gente brincar, baixar a cabeça e achar que é um movimento pequenininho que não vai interferir em nada, aí a gente não vai conseguir resolver de última hora o impacto da ascensão da extrema-direita aqui no Nordeste. Por enquanto, eles são pequenos, que a gente possa trabalhar para que eles não existam no Nordeste. Então, essa é a nossa missão, para fazer com que o bolsonarismo seja expulso daqui do Nordeste, para que a gente possa defender, de fato, os interesses da classe trabalhadora. Mas a gente trabalha dentro de um contexto que existem parlamentares da extrema-direita que foram eleitos e que também vão entrar nessa disputa de narrativa para as eleições de 2026. Então, eu acredito que a gente tem um problema sério que talvez muita gente, Carlito, eu não sei, eu acho que a gente está tendo oportunidade de falar isso agora, ninguém fala sobre isso por aí, e eu espero que as pessoas se atentem a isso, porque eu não quero que ninguém venha chorar pelo leite derramado depois que a gente perceber que esse movimento cresceu demais no Nordeste e a gente não vai ter braço e perna para poder ir para cima dessa galera. Então, eu acho que essa oportunidade que vocês estão me dando aqui ela é importante para que a gente possa provocar as pessoas sobre o impacto das eleições de 2026 com a extrema-direita no Nordeste. Então, eu falo isso dentro do meu lugar de fala, de ser comunicadora, de ser nordestina, de entender que existem movimentações para poder infiltrar a extrema-direita aqui no Nordeste, mas se depender de mim e de Carlito e de outros influenciadores e comunicadores, isso aqui não vai acontecer no Nordeste. A gente vai ir para o pau, vai ir para cima e vai disputar também as narrativas, porque a gente não vai deixar com que a extrema-direita se crie no Nordeste, não. Que é terra de gente trabalhador, de gente honesto, não é terra de vagabundo, de fascista, de golpista, de cretino, não. Então, o lugar da extrema-direita é em outro lugar, menos no Nordeste. Falei demais, Inclusive, é triste trazer aqui um detalhe importante, né? Que um dos comunicadores que a Kari citou decidiu adotar uma postura antipetista a qualquer custo, né? Inclusive, até às vezes espalhando desinformação. Eu fico triste porque, como a Kari falou, né? A gente está aqui no Nordeste, a gente tem uma força para poder, pelo menos dentro do nosso espaço aqui, de tentar ampliar o discurso e às vezes por questões que a gente nem sabe, às vezes acaba seguindo por um caminho que é completamente desconectado da realidade. Mas lembrando sempre que toda voz é importante, aquelas que concordam e aquelas que discordam, desde que estejam dentro do espectro democrático, a gente discorda, a gente discute, mas elas são válidas. Agora, o que não tem espaço, como bem a Karen lembrou, é a extrema-direita, que aqui no Nordeste não se cria. Tanto que os bolsonaristas, os do Nordeste, no geral, são, entre aspas, moderados, porque eles sabem que se eles tentarem copiar os do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste, serão escorraçados. Basta ver o Hugo Mota aí, que ao perceber que 70% da população da Paraíba, praticamente, aprovava a questão do Lula, falou, epa, peraí, vamos dar uma segurada aqui, porque eu tenho 35 anos só, eu quero ter uma carreira política longa. Se eu abraçar o projeto do mercado integralmente, eu vou rodar. Então vamos negociar aqui. E aí teve aquele jantar na casa do Dória, que eu tenho certeza que ali ele costurou o seguinte, ó, isso aqui eu vou passar, isso aqui eu vou passar, mas isso aqui eu não tenho como passar, porque senão vai impactar lá na Paraíba e eu preciso me reeleger lá, porque eu tenho um projeto, quem sabe, de ser inclusive governador. E é isso. Aqui no Nordeste tem alguns fascistas, vice Carlito, assim, tem uns fascistazinhos aqui que estão botando as unhas para fora e que a gente precisa ir para cima, mas no mais é isso, assim, eu acho que a gente tem grandes comunicadores, assim, várias páginas, a gente tem uma página muito grande lulista, que é a página Eu Tô com Lula, da Tereza, e todos os influenciadores vêm desempenhando um papel muito importante dentro da sua limitação,
dentro do seu contexto ideológico, que a gente sabe, tem pessoas que são de esquerda, tem pessoas que são progressistas, tem pessoas que são socialistas e comunistas. Eu acho que a gente tem uma frente muito ampla de comunicadores e que cada um tem o direito de seguir a sua ideologia, aquilo que você acredita, mas eu acredito que, no final das contas, é todo mundo junto contra o fascismo, contra a extrema-direita, contra o capitalismo, e que a gente, se organizando, se mobilizando, se ajudando, se fortalecendo, a gente vai avançando. E a gente mostrou aí que, durante os últimos 20 dias, quem tomou as narrativas nas redes sociais fomos nós. Ô, Kari, vou aproveitar aqui, primeiro trazer alguns superchats. O Pertinent One diz: o perigo da extrema-direita no Nordeste é o centrão aí, como foi citado, Hugo Mota pelo Carlito. A Maria Rita Guedes diz: adoro a Kari e todos os seus argumentos. E a Sara Góes diz: o assédio político e digital no Nordeste é fortíssimo e não é por acaso. Eu queria também trazer um recado do João Pedro, artista autista, que ele manda um abraço aqui para você, cara, e diz que é muito aprender com ela, porque ele quer sair deputado estadual pela Bahia no ano que vem. E aí eu já vou emendar uma pergunta para você, que é: você vem de deputada federal em 2026? É normal que as pessoas me façam essa pergunta se eu venho deputada federal em 2026, porque eu sou conhecida nacionalmente, né? Todos os conteúdos que eu trabalho, eles são conteúdos nacionais, apesar que, na condição de estar vereadora, eu trabalho conteúdos a respeito da minha cidade. Eu sou fiel ao meu partido, eu sempre digo às pessoas que eu sou puro sangue, o que o PT colocar como missão eu vou cumprir, mas até então o PT não discutiu nada a respeito de 2026 comigo, então a gente vai sentar para poder negociar o que pode acontecer em 2026, mas eu estou à disposição do partido. Então, se o PT disser, Kari é candidata a deputada federal em 2026, vamos embora para cima dos bolsonaristas. Eu acho que tem muita gente nas redes sociais que criam essas expectativas diante de mim, porque como eu sou incisiva, um pouco agressiva, debochada, irônica, humor um pouco ácido, as pessoas sentem a necessidade de ter mais parlamentares assim no Congresso Nacional. Então, esse é um processo que a gente vai discutir em 2026. Eu sei que tem muita gente querendo, e quando esse momento chegar, eu espero que essas pessoas façam esse movimento em relação a 2026 e que dê muitos votos, caso eu venha a ser deputada federal em 2026, mas por aqui eu sigo vereadora da cidade de Recife, trabalhando em defesa da minha cidade. Eu estava antes em uma fiscalização, parei e vim para cá para dar uma entrevista. Então, eu quero ser a vereadora que vai dar gosto ao povo recifense que não votou em mim em 2024 e dizer assim: eita, eu queria ter votado nessa menina antes, eu queria ter votado nessa vereadora TikTok, blogueira, o que é que as pessoas falam em torno dessa figura que é comunicadora, e que eu vou seguir aqui para que as pessoas tenham orgulho do nosso mandato, e a gente vai trabalhar para isso. Então, se tiver que surgir algo em 2026, a gente vai ficar à disposição do partido e vai ser um processo de eleição bem tumultuado, né? 2026 promete, e que a gente vai estar aqui com o intuito de fazer com que o PT ele aumente a sua bancada de deputados federais, de senadores. Então, eu acho que a gente vai ter oportunidade de discutir isso com o PT. É importante que o PT tenha deputados federais e estaduais e senadores do PT. É diferente de ser de outro partido, porque partido aliado, quando quer chantagear, vai lá e chantageia o PT. Então, quando a gente tem companheiros e camaradas do nosso próprio campo político e ideológico e partidário, fica mais fácil para o presidente Lula governar. Então, a gente vai buscar ampliação de deputados federais e de senadores e deputados estaduais em todo o Brasil, e que eu vou me colocar à disposição do partido para que a gente possa fazer esse movimento ser um movimento grande e forte, visando a governabilidade do presidente Lula. Então, se vocês quiserem que eu seja deputada federal em 2026, tem que aperrear muito o PT e cobrar do PT. Caio tem que vir deputada federal. E o PT decidindo, aí está decidido. Cara, queria muito agradecer a sua participação aqui no Fórum 11:30. Muito obrigado por ceder o seu tempo valioso para a gente.
Enfim, boa sorte aí na continuidade da luta, tanto em Recife quanto nas redes sociais. Um abração, viu? Obrigada, Luiz. Obrigada, Carlito. É um prazer reencontrar com você. Parabéns pelo seu trabalho. Yuri, obrigada pela oportunidade. E eu adoro me comunicar. Então, toda vez que tiver alguma entrevista, tipo, alguém cancelou alguma coisa e tem um buraquinho para encaixar, chama a Kari que Kari vem. Ó, e Vamos eu vou fazer chamar, um cara. compromisso aqui com o Cari, viu? Ano que vem eu vou passar o carnaval em Olinda e Recife, que tem 5 anos que eu não vou, e a gente vai se encontrar lá. Pode vir para minha casa. Eu Pronto. recebo. Valeu. Um Tchau, abraço, tchau. cara. Tchau, tchau.